Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês que me acompanham. Sou o professor José de Souza e estou iniciando meu canal no YouTube, José da Química, com aulas preparatórias para vestibulares da UEMA, do Enem e outros vestibulares. Sou formado em licenciatura plena em Química pelo Instituto Federal do Maranhão, campus Bacabal, e estou aí com esse projeto de lançar alguns vídeos aulas aí no YouTube, para que possa assim ajudar você que pretende aí ingressar no ensino superior. Sabemos que todos os vestibulares apresentam a química, porque é uma disciplina do ensino médio, e estarei aqui apresentando algumas aulas do ensino médio para você que deseja ingressar em uma instituição de ensino superior que tem um vestibular, e nesse vestibular apresenta a disciplina de química como um dos componentes curricular. E nessa etapa de preparação para os vestibulares, estaremos aí com aulas voltadas para a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, química geral e inorgânica na primeira série, fisicoquímica na segunda série, química orgânica na terceira série. Iremos iniciar esta etapa de aulas com a química geral, vendo um pouco da matéria, essa estrutura, toda essa formação da química começa pela matéria, e nós iremos entender o que é essa matéria, como ela se classifica, como ela se divide, o que faz parte da matéria, entre outros fatores que é apresentado nessa matéria. Então, nós iremos conhecer a matéria e suas transformações, como a matéria se apresenta, o que é homogênea, o que é heterogênea, e vamos conhecer um pouco mais dessa matéria. Primeiramente, vamos delimitar aqui o que nós iremos estudar, porque nós iremos trabalhar como parte da matéria. E essa parte da matéria nós denominamos de sistema, que é uma porção limitada da matéria. Sabemos que temos um universo no todo, e nesse universo é apresentado alguns sistemas. Mas se tratando da química, podemos aqui pegar esse sistema como uma porção limitada da matéria. A matéria, que é aquilo que nós aprendemos, que é tudo aquilo que ocupa espaço, que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, um livro, ele ocupa um lugar em determinado espaço, é uma matéria. Um copo com água ocupa um lugar em determinado espaço, é uma matéria. Então, nós iremos trabalhar com o sistema, que é essa porção limitada da matéria, certo? E como são classificados os sistemas? Existem algumas classificações para os sistemas, e nós iremos conhecer quais são essas classificações, como o sistema é classificado. O sistema, ele é classificado em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Primeiro, os sistemas homogêneos são aqueles que apresentam-se uniformes e com características iguais em todos os pontos. Como assim? O que é isso? Pegamos aqui a palavra homogêneo, pegamos o prefixo homo, que significa único, algo que é único. Então, um sistema homogêneo, ele tem apenas uma única fase, ele é uniforme, apresenta uma única forma, e esta única forma ela tem uma característica igual em todos os seus pontos, como, por exemplo, um copo com água líquida. Pegamos essa água, vemos que ela apresenta uma única forma, ou uma única fase aí, podemos assim dizer, e essa única forma, se você observar em todos os pontos, sejam microscopicamente ou macroscopicamente mesmo, eles são todos iguais, não há diferença de nenhum ponto do outro, todos os pontos são iguais. O sistema homogêneo são aqueles que se apresentam uniformes e com características iguais em todos os pontos. Diferente é o sistema heterogêneo. Sistemas heterogêneos são os que não se apresentam uniformes e nem têm características iguais em todos os pontos. Pegamos a palavra heterogêneo, prefixo hétero, que significa diferente. Diferente, e o que vai ser diferente? Diferentes formas,
não apresenta uma única forma e tem características diferentes em todos os seus pontos. Não são características iguais, mas diferentes. Como, por exemplo, um tronco de madeira. Não apresenta uma única fase e nem tem pontos iguais em todos os pontos. Se você observar, existem pontos diferentes. Como, por exemplo, esse ponto aqui é diferente desse. São diferentes. Aqui também dentro da circunferência, que não é bem uma circunferência, mas são pontos diferentes. Então, um sistema heterogêneo são todos aqueles que não apresentam uma única fase. São fases diferentes, logo, eles têm características diferentes em todos os pontos. E sistemas monofásicos. Sistema monofásico, uma palavra mono, de um também, fásico vem de fases, são aqueles que têm uma única fase. Logo, todos eles são homogêneos. Como, por exemplo, uma solução de cloreto de sódio, o sal de cozinha diluído em água. Se você observar, ele tem apenas uma única fase, que é a fase líquida. Então, logo, ele também é homogêneo. Por apresentar uma única fase, é monofásico e logo é homogêneo. E o sistema polifásico são aqueles que possuem mais de uma fase, logo, sempre heterogêneo. Lembrando, todo sistema monofásico, são todos homogêneos e todo sistema polifásico são todos heterogêneos. Como, por exemplo, este sistema aqui, do qual apresenta aí alguns componentes, como óleo, água, sal e areia. São fases diferentes, temos aqui a areia na sua fase sólida, água com sal, fase líquida, e o óleo na sua fase, vamos assim dizer, oleosa, né? Ou gelatinosa, etc. Então, o sistema polifásico, ele possui mais de uma fase, logo é heterogêneo, como, por exemplo, também um copo com água com uma pedra dentro do copo com água, ou um copo com água e gelo. É polifásico, tem mais de uma fase. E um exercício de fixação aqui, para que fique um pouquinho claro o que é um sistema homogêneo, heterogêneo, monofásico, polifásico. Classifique os sistemas abaixo como homogêneos, heterogêneos, monofásicos e polifásicos. Você vai deixar aí nos comentários a resposta desses aí, quais deles são homogêneos, heterogêneo, monofásico ou polifásico. Deixa a sua resposta aí nos comentários, que eu vou corrigir. Nós vamos, então, assim, aprender. Mas, vamos lá entender. Pegamos aqui a letra A. A letra A nós temos água, mais álcool, mais sal. Esse sistema ele vai ser homogêneo, heterogêneo, monofásico ou polifásico? Ele vai ser homogêneo. Vamos lá entender por quê. Homogêneo e, ao mesmo tempo, ele também é o quê? Monofásico. Por quê? A água, álcool e sal. Esses três componentes, eles reagem entre si, formando uma única solução. Uma solução ali com três componentes, que é a água, álcool e sal. Então, se apresenta uma solução com uma única fase, ele é monofásico. Logo, também, ele é homogêneo porque apresenta uma única fase e características iguais em todos os pontos. A água, gelo e areia vai ser o quê? Vai ser heterogêneo e polifásico. Por quê? Temos dois componentes e duas fases. Quais são os dois componentes? Água e areia. O gelo é a água na sua fase sólida. Se você pegar um copo e colocar gelo, o gelo vai ficar flutuando e a areia vai ficar no fundo. Então, nós temos aí um sistema heterogêneo, com mais de uma única fase, e polifásico. Heterogêneo porque apresenta pontos diferentes, apresenta características diferentes. E polifásico porque possui mais de uma fase. Como tem aí duas fases, que é líquida e sólida, pode se chamar também de bifásico. Álcool e gasolina. Álcool e gasolina, dependendo do tamanho da cadeia carbônica do álcool, ele reage com a gasolina. Por exemplo, o metanol, ele reage com a gasolina, se junta ali a gasolina. E segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo,
a gasolina tem que apresentar um percentual de 25 a 27% de álcool etílico na sua composição. Então, se esses dois componentes se juntam, se misturam, eles são o quê? Homogêneo e monofásico. Homogêneo porque apresenta uma única fase, todos os pontos são iguais. Monofásico porque apresenta uma única fase também. Não tem mais de uma fase, certo? E a letra D, água, óleo e areia. Sabemos que a água não se mistura com o óleo. E a areia também vai ficar no fundo lá do recipiente que vai conter a água. Então, esse sistema ele é o quê? Heterogêneo. Apresenta mais de uma fase e é polifásico, porque também apresenta mais de uma fase. Certo? Agora vamos aqui para a matéria. Como que a matéria se apresenta? Pegando esta imagem. Temos ali água pura, incolor e transparente. Temos também água com açúcar, que também é incolor e transparente. Porém, existe uma diferença, né, nessas duas substâncias. Qual a diferença? Você consegue encontrar a diferença? Se você consegue encontrar a diferença, eu espero que você anote aí nos comentários, dizendo aí qual a diferença, que é o que nós vamos ver agora mais à frente. Bom, a substância, ela se classifica como substância pura e substância misturada, ou uma mistura. A substância pura são todas aquelas que apresentam um único componente. Por exemplo, a água pura. Como assim? Um único componente. Não tem mais de um componente. Ali a água pura. Somente a água é uma substância pura. Se eu tiver só o óleo no recipiente, é uma substância pura, porque só tem o óleo ali. Certo? Se eu tiver só o sal, é uma substância pura, porque só tem o sal. Então, aquela que apresenta um único componente. Já uma substância misturada, ou uma mistura, é aquela que apresenta mais de um componente. Por exemplo, a água com açúcar. Por mais que são semelhantes ali, incolor e é transparente, porém tem mais de um componente. Tem água e açúcar. E uma observação, pessoal, para que possa distinguir um pouco também sobre o conceito de pureza, outro conceito químico de pureza. Ambas as figuras apresentam uma única fase, porém nem toda mistura homogênea é pura. Por exemplo, a água com açúcar é uma mistura homogênea, porém não é uma substância pura, porque apresenta mais de um componente. A outra observação é essa. O conceito de pureza aqui, como eu falei, ele não se restringe à presença de contaminantes em um sistema, mas ao número de componentes. Sabemos que na química também pureza está relacionada à presença de contaminantes em um composto ou uma substância. Por exemplo, se você tem um cloreto de sódio, se você tem uma concentração ali de chumbo, o chumbo vai ser o contaminante. Aquela substância não vai ser pura, ela vai ter uma substância, vai ter uma outra substância contaminando aquela. Mas o conceito de pureza aqui, ele se trata a respeito do número de componentes na matéria. Tipo, água com açúcar, são mais de um componente, é uma mistura. Água pura, apenas um componente, substância pura. Certo? Ficou claro? Entendido? E resumindo toda essa aula, nós vimos aí a matéria. Essa matéria ela pode estar dentro de um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo, tendo o sistema homogêneo como uma única fase e o sistema heterogêneo mais de uma fase. No sistema homogêneo ele pode se apresentar como uma substância pura, com um só componente, ou também como uma substância, uma mistura homogênea, com mais de um componente, né? Tipo água com sal. E no sistema heterogêneo pode também se apresentar como uma substância pura, com um componente, podendo ser líquido, podendo ser sólido, podendo ser gás, certo? Ou uma mistura heterogênea, certo? Claro, esse quadrinho ficou resumindo tudo que nós vimos. Então, muito obrigado a todos. Comentam, curtam o canal e se inscrevam no canal José da Química. E até a próxima aula.